Olá pessoal, eu sou a Renata Camargo e vim falar para vocês um pouco sobre a endometriose, como que eu consegui cuidar da minha endometriose, mas encontrando a rede certa de apoio depois de mais de 20 anos, tentando me curar ou ter uma vida melhor com essa doença. E hoje eu quero contar um pouco da minha experiência para vocês sobre endometriose, depois de ter sofrido muito tempo com essa doença, não ter tido o suporte e a rede de apoio médica, que é o mais importante quanto ao assunto, e por ver que muitos lugares trazem informações no achismo, informações sem estudar sobre o assunto. Então, minha história ela começa há mais de 20 anos, quando eu tinha muita cólica, o período menstrual sempre era um problema, tinha cólicas intestinais, dores no corpo, azia, dor de cabeça, tinha dias que eu não conseguia nem levantar para fazer minhas atividades normais, e sempre procurei ajuda sobre. Então, o que eu tenho, por que que isso acontece? E muitos médicos e muitas médicas passavam anticoncepcional para eu tomar, pediam o transvaginal, um exame super normal para fazer, dizia que eu não tinha nada e assim eu continuava. E isso se alastrou por muitos anos. Teve um dia que eu fui a uma médica que cuida também de gestações, da fertilidade da mulher, e ela me falou, olha, você tem endometriose, mas é pouquinho, e aí eu não acho que você tem que operar, é só a gente acompanhar e controlar com anticoncepcional. Então vamos aqui mudar seu anticoncepcional, vamos tomar ele e você vai continuar vivendo normal. Só que isso não era normal, já estava há muitos anos, mais de 5 anos, depois passou para 10 anos, e eu sempre com as mesmas dores, sempre com os mesmos problemas, e isso ia piorando ao longo da vida. E teve uma vez que eu procurei no convênio, eu falei, olha, convênio, eu preciso de um médico ou de uma médica especialista em endometriose. Me passaram o contato de um médico, fui até ele com todos os exames da minha vida, tipo, tudo que eu tinha feito, exame de sangue, transvaginal, tomografia, ressonância magnética, todos os exames do abdômen e da região pélvica, levei para esse médico. Eu coloquei os exames em cima da mesa para ele olhar, ele não abriu nenhum exame e disse, se é endometriose a gente tem que operar, e só. Marca ali o dia com a minha secretária, vou te pedir uns exames de sangue que é pré-operatório e é assim que a gente resolve a endometriose. Eu saí de lá tão assustada que eu falei, como assim eu vou simplesmente marcar o dia da cirurgia sem ele ter me passado confiança, sem ele ter conversado comigo sobre o que é, como não é, se eu vou operar por laparoscopia, se eu vou operar, vai ter que abrir como uma cesárea, o que acontece? E eu fiquei muito assustada e nisso eu resolvi decidir, não marquei nada, fui embora e nunca mais voltei. E aí eu decidi cuidar dessa doença de outras formas. Então eu parei de tomar o anticoncepcional, comecei a fazer um tratamento mais natural, fiz detox, passei por iridólogo, que é um médico, pode ser um médico ou uma médica que consegue ver o seu corpo, todas as marcas que você tem no seu corpo, ele consegue ver por uma foto da sua íris. É super impressionante, é maravilhoso, então é uma dica também que eu dou para a gente se prevenção, sabe? A iridologia ajuda você a prevenir coisas que você tem, algumas doenças genéticas, enfim, é muito bacana essa especialidade. E comecei a cuidar de uma forma mais natural. Mas também melhorou um tempo, depois voltou e foi ficando cada vez pior e dores mais constantes, mais fortes, e virou uma dor crônica e eu aprendi a conviver com essa dor, que foi o pior de tudo, né? Porque daí eu me adaptei a esse desconforto que eu acho que a maioria das mulheres fazem isso, porque a gente vive de uma maneira diferente, né? As mulheres tratam o corpo de uma maneira diferente. Estou generalizando essa informação, mas é porque eu conversei com muitas mulheres depois e era mais ou menos isso, né? Que a gente cuida do corpo mais ou menos da mesma forma. E voltei numa ginecologista e pedi suporte. Falei, olha, tá difícil, né? Não sei mais o que fazer. E ela me indicou, isso foi depois de mais ou menos uns 3, 4 anos.
E ela me indicou, olha, eu acho que você tem que sim operar, vamos aqui olhar, vou te passar o contato de uma pessoa, você vai lá, faz a consulta, ela atende convênio e você conversa sobre a doença. Fica tranquila que vai dar tudo certo. Pois bem, e eu tinha apagado da mente aquele médico que eu já contei para vocês. Pois quando eu chego no consultório, é o mesmo médico. E eu falei, bom, algo me trouxe aqui de novo, né? Então eu vou conversar com ele de outra forma. Gente, mas ele fez exatamente a mesma coisa. Eu coloquei meus exames. E ele falou, endometriose tem que operar. Tem que operar, passa ali com a minha secretária, leva aqui esses exames de sangue para você fazer no pré-operatório. E é isso. Não tinha condições. Eu falei, cara, esse cara é um açougueiro, né? Não vou operar. Ele não passa nada de confiança para mim. Como assim? Né? Me explica. Eu tô cuidando disso há muito tempo e não sei. Fui embora, procurei um outro ginecologista e esse ginecologista, por sua vez, ele disse que eu tinha câncer. Ele falou, olha, você tem câncer. Você tem que procurar urgente como resolver isso porque você tem câncer. E eu falei, mas eu fiquei tão chocada. Eu peguei meus papeizinhos, eu lembro até hoje, né? Peguei os papeizinhos e saí do consultório. Falei, gente, como assim? Eu, um pouco rebelde, deixei tudo pra lá, parei de tomar qualquer tipo de remédio e falei, não vou cuidar mais e fui cuidar de uma maneira espiritual, de outra forma. Fui tratar do meu interior, da minha paz interior, de outras coisas e deixei isso de lado. Nunca mais procurei, não quis saber, etc. Pois bem, em maio, no comecinho de maio, finalzinho de abril, começo de maio de 2020, eu tive dores muito fortes na região abdominal. E foi muito, muito forte. E eu procurei a minha gastro, que eu falei, não, é gastrite, né? Começou a pandemia, vida diferente, devo estar com gastrite, vou procurá-la. Ela pediu, né, o exame de imagens dessa região e ela não tinha visto nada, alguma coisa do lado dela. Ela falou, olha, procura uma ginecologista, né? Vai ver alguma outra coisa, não sei, procura. Fui a ginecologista, a médica falou, olha, eu acho que você tem que procurar uma outra especialidade, porque eu não vejo nada que tem aqui por essa imagem. Então vamos procurar algumas outras coisas. Falei, bom, tá bom. E aí eu procurei meu médico de rim. Eu falei, olha, nefrologista. Falei, olha, urologista. Aí eu falei, olha, tenho esse exame aqui, eu tô com muita dor, o que que é? Ele falou, olha, você está com uma bolsinha de urina do lado de fora do seu rim e você precisa hoje mesmo colocar um catéter para drenar essa urina, porque a bolsinha já está grande e você pode perder o seu rim. A gente tem que fazer esse procedimento hoje. Então você pode ir assim, ó, poucas horas, você vai para casa, pega sua malinha, vem para o hospital e a gente vai fazer esse procedimento ainda hoje, tá bom? E por que que isso está acontecendo? Porque o seu ovário tem um mioma, esse mioma tem uma endometriose e tudo isso junto pressionou o seu ureter e você não está conseguindo eliminar a urina pelo lado esquerdo. Só está saindo a urina do lado direito e você está com essa bolsinha de urina e você tem que drenar isso o mais rápido possível e procurar um ginecologista para te ajudar nisso. Pensem a minha cara de desespero. Foi um desespero, porque era uma bagunça que estava ali dentro, que ninguém ao longo da vida conseguiu me ajudar a prevenir aquilo ou ver que aquilo era um problema. Pois bem, na quinta-feira à noite eu fui para lá, na sexta-feira de manhã eu coloquei o catéter, drenamos, fiquei com o catéter alguns dias e recebi a indicação de um médico que se dizia especialista em endometriose. Confiei, tenho meia culpa nisso, porque eu não perguntei muitas coisas, eu estava tão desesperada. Na verdade, a gente não tem que ter culpa, né? Não tem que sentir culpa disso, mas ainda é um processo para mim. E ele se disse especialista em endometriose, ele me passou uma segurança, porque ele conversou comigo sobre, mas eu estava tão desesperada que, analisando hoje friamente, ele não respondeu aquilo que eu queria escutar, mas eu confiei nele naquele momento. Ao invés dele fazer laparoscopia, ele me abriu
eu tenho um corte de 15 centímetros mais ou menos no meu baixo ventre. Ele retirou o meu ovário, disse que era muito grande, era uma bagunça toda ali, ele tirou isso, me fechou, eu fui para o quarto me recuperar. Tive complicações no pós-operatório, tive complicações com a bexiga, tive que ser aberta novamente, 2 vezes pelo mesmo lugar. Suturaram a minha bexiga, foi uma recuperação péssima. Ele colocou um Implanon, que é um bastão de hormônio no meu braço, porque ele disse que Implanon é o hormônio, o remédio para quem tem endometriose. Não é, é por enganação. Esse medicamento, muitas mulheres que usam esse hormônio têm depressão, que foi o que aconteceu comigo depois, fora todo o processo traumático da cirurgia. E eu demorei mais ou menos uns 6 meses para conseguir fazer exercícios físicos de novo, de tanto que mexeu no meu organismo. E aí eu fiz o pós-operatório, comecei a fazer fisioterapia, reabilitação, cuidar um pouco do meu emocional. E depois de 1 ano da cirurgia, eu continuava sangrando todos os dias. E ele pediu para eu tomar, ao longo desses meses que eu falava com ele, Voltaren. Eu não tomo Voltaren. O Voltaren vai resolver isso, porque o Implanon vai curar, você não vai mais menstruar e tá tudo bem. E aí, nesse momento, eu falei, não dá para ser assim. E aí eu procurei no Google especialistas em endometriose. Gente, só nesse momento eu pensei que eu precisava procurar uma rede de apoio de outra forma, que não fosse diretamente nas pessoas médicas que se dizem especialistas da doença. E aí eu encontrei o Centro de Endometriose, a doutora Rosa Neme, que é especialista, doutora, PhD, se eu não me engano, ela tem todos os cursos e todas as especialidades possíveis em endometriose, e eu fui me consultar com ela. E eu perguntei muita coisa para ela. E aí ela me trouxe o cenário que, sim, a endometriose no passado, na verdade, dividem o útero em 2 partes, né? 3, vamos dizer assim. O lado esquerdo, que tem a parte do ovário esquerdo, o ovário direito e o centro, onde tem o útero. Então, se você tinha endometriose ali no centro do útero, diziam-se que não era operável. Então, era, né, uma medicina antiga, de pessoas que pararam no tempo sobre a doença, que o que você tinha ali de doença no meio do útero não era operável e tinha que ficar ali, porque é uma doença que é um pouquinho mais lenta, ela cresce um pouquinho mais lento e que não era operável. Você só operava se era endometriose no ovário esquerdo ou direito ou superficial ali por cima, por fora, em algumas regiões. Só que aí, enfim, antes de eu contar essa parte, ela me explicou isso e pediu para fazer um exame com uma médica que faz o transvaginal, especialista também para descobrir endometriose. Eu falei, tá, mas eu já fiz vários exames. Ela falou, não, você vai fazer nessa médica porque você vai entender o porquê que tem que ser com ela. Pois bem, fui lá fazer. Essa médica, ela também é muito estudada sobre endometriose. Então, assim, independentemente de qual o assunto, a pessoa precisa se atualizar. Ela precisa estudar sobre o assunto. Ela não pode parar numa medicina de 1950. A pessoa precisa estudar sobre aquilo para querer tratar as pessoas sobre aquilo. Você quer falar de algo? Você quer cuidar da saúde da pessoa de alguma coisa? Você tem que estudar. Você não pode pegar algo antigo, algo que a gente falou e colocar aquilo em prática, sabe? É muito sério isso. Você está cuidando da saúde da pessoa. Enfim. E aí eu fiz esse exame com ela e ela falou, olha, você tem sim bastante endometriose. É uma endometriose profunda, que o profundo é porque está no centro do útero e bem profunda, numa cavidade bem profunda. Tem também no ovário direito e o ovário esquerdo você já não tem, então eu não posso falar sobre isso. Mas você tem aqui sim, e ela desenhou, né, a imagem dela, tinha endometriose que estava pressionando o nervo do meu quadril e da minha perna. Então, o que eu sentia de dor na lombar, no quadril, na perna, em outros lugares, não era referente à musculatura ou os tendões normais, né, os ligamentos normais daquela região. Era porque a doença estava já afetando essa parte do meu corpo, além de ter bastante endometriose no ovário direito e um cisto hemorrágico ali também.
Então, voltei para a doutora Rosa com esses exames e ela me explicou muita coisa de como funcionava. E não sei se o pior ou o melhor de tudo, ela tem 2 pacientes que nasceram sem o útero. E essas pacientes têm endometriose. E tem muitas mulheres que perdem o útero, que o médico ou a pessoa médica vai lá e tira o útero da pessoa e fala: você só vai ser curada da endometriose se você tirar seu útero. E tira seu útero fora. Só que a endometriose não vai embora junto com o útero, porque a menstruação não é o motivo de termos endometriose. É muito mais algo genético, que ainda não se sabe por que a endometriose surge, mas que ela surge na região reprodutiva da mulher, mas não está ligado 100% com a menstruação. O que acontece é que a menstruação é um processo inflamatório, e todo processo inflamatório na região onde tem a probabilidade de ter endometriose vai ser pior, porque vai ter um processo inflamatório, a endometriose vai doer mais, ela vai se alastrar mais e vai ser um caso pior. Então, o que mais me deixa chocada hoje são pessoas próximas de mim que já não têm o útero, porque foi dessa forma, a endometriose só vai ser curada se você tirar o útero, ou pessoas que estão nesse processo de tirar o útero por conta da endometriose. Eu perdi um ovário e eu não precisava ter perdido um ovário, meu ovário ele poderia ter sido operado de outra forma por uma pessoa como a doutora Rosa, especialista estudada no assunto, que ia retirar toda a doença, retirar o mioma, como ela fez comigo. Foi uma cirurgia de 3, 4 horas, onde ela ficou mais de 1 hora só descolando o meu intestino do útero para ela conseguir enxergar meu útero, porque a gente não sabe se foi da última cirurgia que guardaram as coisas dentro de mim de qualquer jeito, ou se eu já estava nesse processo todo estranho aqui dentro há muito tempo. E não era por falta de exame, mas ninguém soube me orientar ou me ajudar antes de ter passado por essas 2 cirurgias. Uma completamente absurda e a outra muito assertiva, onde a médica tirou toda a minha endometriose, tirou todo o cisto, ainda achou alguns folículos de endometriose que estava sob a bexiga aqui no exame. Não apareceu, mas por quê? O exame ele tem 99% de assertividade aonde está a endometriose. E o melhor de tudo, nesse cenário caótico todo, é que não tinha endometriose no meu intestino. Só que o que é mais legal de tudo para eu trazer aqui para vocês, do quanto a gente tem que procurar uma pessoa especialista de verdade, de fato, no assunto, é que muitas pacientes dessa minha médica, sim, já tiveram que tirar um pedaço do intestino, porque o intestino ele não sutura, né? Você não consegue tirar a endometriose dele e depois suturar, você tem que tirar o intestino junto com a doença. Ela já tem pessoas que tirou um pedaço do intestino e essas pessoas tinham muito desejo de engravidar e essas pessoas engravidaram. Então, eu trago isso para vocês porque a gente tem que tomar muito cuidado. Como a gente terceiriza a responsabilidade de cuidar da gente? Eu terceirizei por muito tempo, achando que as pessoas entendiam sobre aquilo, elas não entendiam e eu passei por uma jornada muito difícil para cuidar da minha endometriose. Então hoje, que é o dia 13 de março, que é o Dia Nacional da Luta contra essa doença, contra a endometriose, eu vim aqui contar um pouquinho para vocês de como foi moroso, de como eu não tive uma rede de apoio confiável e nem especialista e nem que conhecia sobre o assunto para me ajudar. Passei muitos e muitos anos sofrendo, sem ter uma vida para mim, Renata, bacana. E eu sei que muitas mulheres, porque se a cada 10 mulheres, uma mulher tem endometriose, a gente precisa se ajudar e falar de verdade sobre isso. Então, eu vim aqui contar super abertamente essa minha história sobre a doença, para que eu seja esse canal de apoio, essa rede de apoio para quem sofre com isso, para quem precisa de ajuda, sobre até as perguntas certas que você tem que fazer para as pessoas médicas, para saber se é confiável ou não, se a sua doença vai ser operável, vai ser operada de uma forma bacana ou não, se vai voltar, se não vai. Então você precisa ter o conhecimento sobre isso, sobre o seu corpo e sobre a doença, antes de aceitar que qualquer profissional coloque a mão no seu corpo. Infelizmente, viemos também de uma sociedade
totalmente machista, com a história do patriarcado, onde o sistema reprodutivo da mulher, as cirurgias que se fazem no sistema reprodutivo da mulher, não tem importância. Como é que, não entra assim na minha cabeça, né? Fico até um pouco revoltada, mas como é que uma pessoa médica que não estuda direito sobre o assunto, que não se aprofunda sobre o assunto, já dá logo o diagnóstico que a mulher tem que tirar o útero, ao invés de dizer, olha, talvez eu não entenda dessa doença, eu não consigo me especializar nisso, mas você pode procurar outras pessoas, existem redes de apoio de pessoas que estudam sobre isso. É muito grave isso. A gente precisa se unir, a gente precisa cuidar umas das outras em qualquer lugar que estejamos, porque o corpo feminino ele funciona da mesma forma em todos os lugares do mundo, e que eu consiga ser essa rede de apoio para vocês, para falarmos sobre a doença, para falar sobre especialistas do assunto, e que a gente se cuide. Então eu vim aqui hoje contar minha história nesse dia, que faz pouquíssimo tempo que eu fiz a cirurgia, faz menos de um mês que eu fiz essa última cirurgia, e foi pela laparoscopia. Eu, no mesmo dia que eu fiz a cirurgia, eu já estava muito bem, voltei para casa no dia seguinte, estava muito bem, precisei até tomar cuidado, colocava uns alarmes, tipo, olha, você está cicatrizando por dentro, não vai fazer tal coisa, não vai fazer outra coisa, porque eu me sentia tão bem, que eu daqui a pouco estava fazendo coisas que eu não podia, carregando peso, por exemplo, etc, porque eu estava ótima, e estou ótima. Hoje faz 25 dias, não sei, eu operei dia 7 de fevereiro com a doutora Rosa Neme, e estou muito feliz de ter achado ela e por ter tido o privilégio de conseguir introduzir ela na minha rotina, na minha vida, porque eu entendo que muitas pessoas não têm esse privilégio, mas que a gente consiga encontrar meios de se ajudar, encontrar meios de ser essa rede de apoio e ajudar encontrando especialistas, fazendo essas perguntas certas para as pessoas. Então é isso. Obrigada por estar aqui. Compartilhe esse vídeo para todas as mulheres. Qualquer mulher, porque a nossa rede de apoio ela tem que crescer. Nós mulheres precisamos nos ajudar com as nossas experiências de vida, com tudo que acontece com a gente, porque hoje eu acredito que todo o meu corpo, tudo que eu passei é um instrumento para ensinar e ajudar mais mulheres a terem uma vida melhor e mais saudável. Até o próximo vídeo.